Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. As pessoas, seres humanos, eles visam resultado, eles visam colher frutos, colher bons frutos, só que por vezes desprezam aquilo que é a lei da semeadura. Tudo o que plantar certamente colherá. Eu falei no vídeo anterior, uma senhora, Tatiana Sampaio, uma doutora, uma médica, que através da placenta conseguiu metabolizar uma super proteína, lamina, fazendo a oleolamina, capaz de fazer com que tetraplégicos, quadriplégicos voltem a andar. Ela consegue refazer, restituir. O interessante que eles filmaram, através de super microscópio, a forma dessa lamina, dessa oleolamina. É interessante que ela tem o formato da cruz. Ela tem toda a forma da cruz. Não vamos mistificar a fé. Não vamos mistificar a fé. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Mas se a gente vive num mundo que não existe coincidência, e que o Senhor sabia que no tempo da descoberta, nós, seres humanos, curiosos que somos, iremos querer saber como que é a forma. Nós iremos querer saber como que é a forma dessa proteína. Ele iria despertar os céticos que creem alguma coisa maravilhosa, que é a cruz de Cristo que mudou a história da humanidade. É antes de Jesus e depois de Jesus. Se Jesus viesse e trouxesse mensagem, e até fizesse milagres, tudo bem, deixaria sua marca, como um grande nome. Mas quando ele aceita morrer, sendo ele Deus, tendo ele saído da eternidade, ele mudou a história. Ele não precisava. Ele fez um amor incondicional. Ele não precisava para se autoafirmar. Eu sou Deus, quero mostrar à humanidade que eu sou bom, que eu não tenho medo, que eu sou corajoso. Nada disso. Jesus, ele se preocupou, se podemos dizer assim, com a minha vida e a sua vida, porque não existia outro caminho para que o homem fosse salvo, a não ser ele passar pela cruz. Um homem santo pecou,
tirou o direito de toda a humanidade. As pessoas não culpam Adão. Poxa, se não fosse Adão, a gente não estava aqui sofrendo. Se não fosse o pecado de Adão, nós não estaríamos aqui trabalhando. Então nós vemos que culpamos Adão pelo seu pecado e glorificamos pela sua morte que nos trouxe salvação. E a carta aos Hebreus, ninguém sabe quem escreveu, mas tudo indica que seja o apóstolo Paulo, pela sua forma de escrita. Ele fala, olhando para Jesus, olhando para o sacrifício de Jesus, olhando para a cruz de Cristo, olhando para o objetivo da cruz, entendendo o mistério da cruz. Jesus, que é o nosso autor e é o consumador, ele criou esse ambiente, ele foi e ele mesmo foi o ator desta salvação. Ele é o autor e ele é o consumador. Vamos dizer que ele escreveu a história e ele atuou. Ele deu a sua vida por mim, ele deu a sua vida por você. E voltando à história da médica, ela ficou 30 anos, praticamente 30 anos, debruçada ali, horas e mais horas, discutindo aquilo que ela estava estudando, falando porque os médicos eles têm isso de bom. É uma classe que eles falam entre si. Existe a hierarquia dos mais antigos, mas existe o respeito. Isso aí a gente tem que observar. E às vezes as pessoas em outras profissões não têm essa humildade. Eles conversam entre eles. Na época da pandemia eles conversavam entre eles. Eles fizeram várias coisas e foram calados, né? Foram calados. Pessoas que não são médicos, né? Frearam aquilo que eles fazem há muito tempo, que é estudar e tentar trazer benefícios. Verdade seja dita, a gente está aqui por vezes para pontuar algumas coisas de erro, mas isso é fato. Então essa mulher, ela merece, no meu entender, sendo ela brasileira e lutando com todos os obstáculos, porque ela poderia, pelo seu empenho, ter conquistado isso muito antes, mas ela pegou justamente esse governo que está tanto tempo no poder e beneficiou apenas alguns. Verdade seja dita. E ela mostrou realmente que quando você quer, quando você tem um propósito, você consegue. Isso para nós é um grande sentido. Parabéns, essa doutora. E o interessante é a imagem que fica. Vocês vão ver lá. É a cruz. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta e assentou-se, e o desprezo, e assentou-se à destra de Deus. Ele está lá no trono, trazendo para nós